Olá, meninos e meninas do blog, diga pra tu, por que aquelas blogueirinhas que utilizam pastas de dente preta, sabe, aquela com carvão ativado, podem errar questões no Enem? Afinal de contas, utilizar pasta de dente normal, pasta de dente com carvão ou bicarbonato de sódio dá no mesmo? Quimicamente, não dá no mesmo não. Mas antes de você responder essa pergunta, você precisa ter uma noção do que o dente é formado. O esmalte do dente é formado por um mineral, pedra, que é pouquíssimo solúvel em água, que é a hidroxiapatita. Porém, como toda pedra, sofre desgaste com a água. Afinal de contas, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Um pouco desses íons do dente se dissolvem na água. Esse processo é chamado de desmineralização. A sua alimentação também influencia nessa desmineralização. Tá vendo a fórmula desse composto? Tem um OH. Viu um composto inorgânico que tem um OH? Dica pra tu! Esse composto tem propriedades básicas. Se o esmalte do dente tem uma propriedade básica, então ele pode sofrer desgaste por algum alimento que tem uma propriedade ácida. Por exemplo, chá, café, refrigerante. Tudo isso vai desgastar os íons OH- presentes na estrutura desse esmalte e facilitar a desmineralização. Quanto mais ácido for o alimento, mais ele provoca esse desgaste no dente. Então, para a gente entender isso, vamos descrever isso de maneira química. Então, primeiramente, perceba esse equilíbrio químico aqui. Graças a Deus, esse equilíbrio aqui está mais deslocado para a parte sólida do que para a parte aquosa. Beleza, um pouco desses íons se dissolve. Quando você consome um alimento mais ácido, ele vai ter uma grande quantidade de H+, esses íons OH+ vão reagir com os íons OH-. Se diminui a concentração de uma espécie no equilíbrio químico, o que vai fazer? Vai deslocar o equilíbrio químico para repor essa quantidade que foi retirada. Ou seja, no equilíbrio químico vai ter um desgaste dos íons OH-, diminui a concentração dos íons OH-, desloca o equilíbrio, que é exatamente no sentido da desmineralização. Sabe aquelas bactérias, aquela cárie que o dentista fala assim? Ah, tá com uma cárie, aí provoca um buraco no bichinho, né? O que é aquilo, né? Quando você tem uma cárie no dente, nada mais é do que uma presença de bactérias, a excreção daquelas bactérias são ácidas. Então, na verdade, a gente que tem aquela história de a cárie tá comendo o dente. Pelo amor de Deus, não tá comendo pedra. Ele tá comendo aquele dejeto orgânico que você não tirou, entendeu? Tá ali sujo, tem um pedaço de pão. A cárie tá comendo aquele pedaço de pão que você não tirou de lá. Aquele pedaço de pão que tá lá sendo alimentado pela bactéria vai ter uma excreção ácida. Essa excreção ácida vai facilitar esse desgaste da hidroxiapatita, formando um material mais poroso. Aí é que a cárie vai ter agora o quê? Uma casinha para ela. Vai ter ali, ó, uma concavidade. Vai dormir de conchinha com um pedaço do seu dente. Yeah, baby, yeah! Adivinha o que a escovação dos dentes vai fazer? A. Matar as bactérias. B. Reconstruir o dente. C. Dissolver os alimentos que estavam ali presentes no dente? Ou D, todas as anteriores? Tempo. Pam, pam, pam. Item D, essa é a resposta. Bem, agora você já entendeu como é que seu dente desgasta. Agora a gente vai pensar como que reconstrói ele. Se a gente utiliza a pasta de dente e utiliza bicarbonato de sódio, a gente reconstrói ele de maneira distinta. O bicarbonato de sódio vai aumentar a quantidade de OH- naquele equilíbrio químico, sabe? E vai deslocar formando mais hidroxiapatita, ou seja, ele vai voltar o dente no material que ele era antes. Quando a gente utiliza a pasta de dente convencional, ela tem fluoretos, normalmente o fluoreto de sódio. Esse fluoreto vai substituir o íon OH- nessa estrutura e aí não vai formar o mesmo material que estava antes. Ou seja, o dente que era formado de hidroxiapatita, agora vai ser formado de fluorapatita. Esse material sólido, rochoso, ele tem mais resistência a ácidos, então ele não vai sofrer tanto desgaste com o alimento. Para isso que a gente utiliza a pasta de dente. Ah, professor, mas quando eu escovo os dentes com pasta de dente ou essa pasta preta, o meu dente fica mais branco. Por que isso acontece? Por causa de uma propriedade chamada abrasivo. Como assim? Sabe aquelas blogueirinhas que utilizam aquela pasta de dente preta, whitening, ou essa aqui é uma pasta whitening block plus, como é que isso funciona? Quando a gente não tem um material dissolvido na estrutura da pasta de dente, esse material sólido, ele vai funcionar como se fosse uma lixa. Então, naquela pasta de dente preta, sabe, que a pessoa fica escovando lá todo dia, achando que é mágico, que é porque é só um detergente que limpa tudo. Não, aquela pasta de dente preta tem
carvão ativado. O carvão vai lixar, vai arrastar a superfície do dente. Seu dente vai tirar a porção mais externa e a parte mais interna dele tá branquinha, nunca foi exposta. Ah, meu dente agora tá mais branco. Tá mais fino também, tá mais desgastado. Continua lixando esse dente para ver o que vai acontecer. Você já consegue prever, né? Vai lixando, 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 vai sobrar só um filete de dente para você se alimentar depois. Já que você se preocupa tanto com a prova do Enem, já sabia que esse tema foi cobrado várias vezes? Quer ver? Dá uma olhada nessa questão do Enem de 2014, segunda aplicação. Conforme você está vendo aí nessa imagem, tem uma tabela de bebida e pH, tem o equilíbrio que a gente já descreveu do processo de desgaste do dente e a perguntinha das bebidas listadas na tabela, aquela com menor potencial de desmineralização dos dentes é o PEN. Na tabela está mostrado bebida e pH. Você sabe que quanto menor o pH, mais ácido é esse material. Você também sabe que, de acordo com o equilíbrio químico mostrado, se eu coloco o íons H+, vai consumir os íons OH-, esse equilíbrio vai ser deslocado. Ou seja, quanto mais ácido vai ser essa bebida, mais desgaste vai provocar nesse dente. Então, logo, o material mais ácido listado ali é o suco de limão. Só que a perguntinha que o concorrente não prestou atenção, ele quer o menor potencial de desmineralização, ou seja, o menos arriscado. Então, logo, aquele que é menos ácido, listado como chá pH 6. Então, a resposta agora ficou fácil. Item A é o chá. Viu como aprender química de maneira contextualizada facilita o seu aprendizado e te prepara mais para o Enem? Então, para você não ficar de fora de mais vídeos como esse, dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal. Quer mais uma questão do Enem sobre isso? Presta atenção nessa questão do Enem de 2011, primeira aplicação. Então, nessa imagem, você tem aí a representação da desmineralização e olha a pergunta. Considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração de... No texto faz referência que o pH do refrigerante é ácido. Então, logo, você vai estar jogando ali nesse equilíbrio algo que tem um aumento da concentração de H+. Os íons H+, nesse equilíbrio, vai fazer o quê? Vai consumir os íons OH-. Consumindo os íons OH-, tem o deslocamento do equilíbrio químico. Então, a resposta dessa questão ficou mais clara. Resposta item B. Ele vai aumentar a quantidade de H+, que vai provocar o deslocamento do equilíbrio no sentido de desmineralização dos dentes. Gostou dessa aula? Então, que tal compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga, ou aquele seu crush, aquela sua crush, que você quer que melhore mais a higiene bucal, né? Afinal de contas, você já está imaginando essa saliva se encostando. E foco, primeiro vestibular. Então, acompanha no canal as próximas aulas. Até o próximo.